Então você tem 11 anos, acabou de devorar um pouco de macarrão, com queijo e bolo de aniversário. Você e seus amigos correm loucamente, ansiosos para pular na piscina azul em um dia quente de verão. Mas então sua mãe o impede, dizendo que você não pode nadar. Espere 30 minutos, ela grita do outro lado do pátio. Todos nós já ouvimos isso de nossos pais, amigos e talvez até professores. Não nade até 30 minutos depois de comer. Resista à tentação. Mas por que existe essa antiga crença? A teoria diz que quando o sangue se move para nossa função digestiva, para nos ajudar a processar os alimentos, ele se desvia de outras partes do corpo, como braços e pernas, das quais precisamos para nos manter flutuando enquanto nadamos. Se não tivermos energia suficiente percorrendo nossos membros para nos manter em movimento, podemos nos afogar. Sim, nosso corpo precisa de aumento do fluxo sanguíneo para a digestão, mas não tanto a ponto de interferir no funcionamento adequado de nossos membros. Desde o momento em que comemos até que o alimento saia do estômago e avance no processo de digestão, leva cerca de 4 horas. Durante essas 4 horas, parte da energia e do oxigênio que removeriam o ácido láctico, que se acumula em nossos músculos, desvia para ajudar na digestão. Mas ainda temos mais do que o suficiente para um mergulho bem-sucedido. O pior que pode acontecer? Podemos sentir algumas cólicas estomacais ou musculares, mas não vamos nos afogar. O mito do afogamento veio de um panfleto de 1911 dos escoteiros da América, que dizia aos meninos que nadar logo após comer resultaria em cólicas perigosas. O que começou como uma tática de intimidação persistiu por mais de um século. Boas notícias para todas as crianças indisciplinadas por aí. Simplesmente não é verdade. Também não é a única afirmação tida como certa. Alguns de nós vivemos nossas vidas acreditando que a Grande Muralha da China é visível do espaço, que cenouras podem nos ajudar a enxergar no escuro, ou que estalar os dedos ou tomar café pode atrofiar nosso crescimento. Esses mitos são, em sua maioria, inofensivos de se acreditar, enquanto outros se transformaram em conspirações que podem ter implicações maiores. Uma delas é a crença de que as grandes empresas farmacêuticas estão propositalmente retendo uma cura para o câncer para proteger seus empregos. A teoria da conspiração sugere que essas empresas nunca encontrarão uma cura para o câncer, porque isso significaria que todos iriam à falência. Alguns acreditam que seu ciclo de arrecadação de fundos é autossustentável, preferindo o financiamento contínuo a uma cura. Mas esse não é o caso. O câncer é uma coleção de doenças relacionadas, cada uma com suas próprias complexidades. A teoria minimiza a realidade de que desenvolver várias curas para vários tipos de câncer é incrivelmente complicado. Não se trata de reter uma cura, mas sim do desafio. Essa teoria da conspiração também ignora as alucinantes tecnologias atualmente sendo desenvolvidas na luta contra o câncer. Um dos exemplos mais intrigantes é uma empresa chamada Cellsci Corporation. Eles estão transformando o tratamento do câncer, afastando-se das experiências de quimioterapia e cirurgia. Cellsci, uma empresa de biotecnologia, desenvolve produtos de imunoterapia para câncer, doenças autoimunes e infecciosas. É assim que funciona. Você pode não perceber, mas nosso sistema imunológico luta continuamente contra o câncer. À medida que envelhecemos, nosso sistema imunológico enfraquece, tornando-nos mais propensos a desenvolver câncer a cada ano que passa. Cellsci acredita que tem o potencial de reconstruir o sistema imunológico para combater o câncer. Eles criaram um medicamento anticâncer que aumenta a imunidade, administrado antes da cirurgia, radiação e quimioterapia, que normalmente destroem o sistema imunológico. Este medicamento mostrou uma taxa de sobrevivência de 73% em 5 anos em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, em comparação com 45% sem ele. Então não, a indústria de pesquisa do câncer não é uma grande mentira. Eles estão fazendo um progresso real. Mas como você verá no resto deste vídeo, às vezes uma mentira simples é mais fácil de aceitar do que uma verdade complicada. Acreditar que alguém ou algo, como a indústria de pesquisa do câncer, está contra você
certamente não é um incidente isolado. Desde a década de 1950, as pessoas acreditam que adicionar flúor a uma fonte pública de água é um ato malicioso do governo e não um método para melhorar a saúde bucal. Na década de 1930, cientistas aprenderam que o flúor, um elemento natural na água, pode prevenir a cárie dentária, o que levou à ideia de adicionar flúor aos suprimentos públicos de água. Apesar de algumas reações iniciais, estudos nas décadas de 1940 e 50 descobriram que qualquer dano possível do flúor extra era improvável. No entanto, isso não impediu a circulação de teorias. Uma em particular foi popularizada no filme Doutor Fantástico, de 1964, no qual o personagem General Reaper afirma que a fluoretação da água está destruindo os humanos e tornará a América suscetível a uma tomada comunista. Alguns do movimento anti-fluoretação aproveitaram essa teoria, enquanto outros simplesmente viam isso como um remédio sendo imposto a eles. Agora, a narrativa ainda é poderosa. Alguns acham que a adição de flúor é apoiada pelo lobby do açúcar para encorajar as pessoas a comerem mais doces sem a preocupação de ter cáries. Cidades por todo o país estão começando a remover o flúor de sua água potável em resposta a essas preocupações amplamente infundadas. A Academia Americana de Pediatria diz que o flúor é uma maneira segura e econômica de melhorar a saúde bucal em crianças. Na verdade, isso realmente não mudou desde o início. A primeira cidade nos Estados Unidos a adicionar flúor à sua água foi Grand Rapids, em Michigan, em 1945. 11 anos depois, cáries entre 30 mil crianças em idade escolar caíram 60%. A Associação Odontológica Americana chamou a fluoretação de a medida de saúde pública mais importante para prevenir cáries. Vamos dar uma olhada mais de perto em outro risco relatado para o corpo humano na teoria da conspiração desmascarada dos chemtrails. Você conhece aquelas listras brancas atrás dos jatos? Há essa crença amplamente difundida de que são produtos químicos sendo pulverizados propositalmente por razões sinistras. Alguns acham que é algum tipo de controle mental. Outros acham que é um veneno. E alguns acreditam que o governo pode de alguma forma alterar o clima com esses chemtrails. Mas o que eles são, na verdade? Os fluxos brancos são chamados de rastros de condensação. Eles aparecem quando o vapor de água condensa e congela ao redor do escapamento de um avião, produzindo cristais. É a mesma ideia básica por trás do motivo pelo qual você, às vezes, vê sua respiração em temperaturas mais frias. Em baixa umidade, esses cristais se dissipam e desaparecem. Em alta umidade, eles permanecem e criam rastros de vapor visíveis. Essa diferença de umidade explica por que algumas aeronaves têm rastros de condensação e outras não. Mas como essa teoria surgiu? Provavelmente começou com um artigo de pesquisa de 1996 da Força Aérea que delineou um futuro sistema de modificação do clima para atingir objetivos militares usando forças aeroespaciais. Décadas depois, as pessoas se apegaram a um estudo de 2017 com 1.000 pessoas, que descobriu que cerca de 10% delas acreditam completamente na conspiração e quase 30% acham que é um tanto verdade. Em 2021, uma postagem no Facebook alegou que o presidente Joe Biden manipulou o clima através de chemtrails e causou o congelamento profundo de uma semana no Texas no início daquele ano. Embora o mito sobre chemtrails seja falso, sua aceitação pelo público não é tão rebuscada. Durante a Guerra Fria, mais de 750 ataques simulados de guerra química contra o público foram encenados pelo governo britânico, expondo centenas de milhares de pessoas ao zinco e ao cádmio sulfeto no processo. O produto químico era considerado não tóxico na época, mas ao longo dos anos, os cientistas aprenderam que, com exposição repetida, ele pode ser cancerígeno. Nos anos 50 e 60, os Estados Unidos fizeram o mesmo, usando o produto químico para testar armas biológicas. Tanto quanto os teóricos da conspiração na internet podem querer inventar a teoria dos chemtrails, isso simplesmente não é verdade. Há também a ideia de que a Grande Muralha da China é visível do espaço.
Com todas as suas seções combinadas, ela abrange mais de 13 milhas e sua escala é enorme. No entanto, também é feita de materiais que podem dificultar a visão do espaço. O olho humano percebe o contraste, e sua cor não é tão diferente do solo ao redor. Alguns astronautas relataram que a Grande Muralha da China é visível da baixa órbita terrestre sob condições muito favoráveis, enquanto outros nunca a viram. Independentemente disso, com o tempo, mais mentiras sutis começaram a permear nossas vidas, como o que acontece ao se engolir chiclete. Quantas vezes você engoliu chiclete e ouviu que ele vai ficar preso no seu estômago por 7 anos? Acontece que é improvável que fique em qualquer lugar por tanto tempo. Seu corpo não pode digerir a goma de mascar, então ele apenas a move através do seu trato digestivo e a elimina como qualquer outro resíduo. Se uma criança engolir grandes quantidades de chiclete em um curto período de tempo, ele pode se agrupar e causar uma obstrução intestinal, mas isso é raro. Esta história de 7 anos pode ter vindo de nossos avós, que queriam nos impedir de engolir coisas que não devemos, como moedas ou bolas de gude. O tempo de retenção foi apenas uma espécie de tática de medo arbitrária. Por outro lado, alguns mitos, como o de que estalar os dedos causa artrite, foram originados com boas intenções para proteger nossas articulações, mas são igualmente infundados. Um médico chamado Dr. Donald Unger passou 60 anos de sua vida estalando apenas os nós dos dedos de uma mão. Depois de 6 décadas, ele descobriu que não havia diferença significativa entre as duas mãos. Estalar os dedos faz com que o líquido sinovial em torno das articulações se decomponha em bolhas de ar, causando um estalo. Não causa artrite. Talvez algo tão simples quanto a bolha de ar presa em nossos dedos possa nos ensinar que os mitos nem sempre são perigosos. A afirmação de que os humanos usam apenas 10% de seus cérebros é uma daquelas coisas que ouvimos as pessoas dizerem em jantares para tentar parecer inteligentes. É um tema tão divertido que tem sido explorado em vários filmes sobre pessoas que desbloqueiam habilidades mentais extraordinárias. O que aconteceria se pudéssemos acessar os outros 90%? No filme Fenômeno, de 1996, o personagem de John Travolta ganha a capacidade de prever terremotos e aprender línguas estrangeiras em minutos. Em Lucy, de 2014, Scarlett Johansson se torna uma artista marcial extremamente habilidosa, armada com telecinese. Já em Sem Limites, de 2011, Bradley Cooper escreve um romance e aprende a tocar piano em menos de uma semana. Um estudo da Michael Fox Foundation, de 2013, descobriu que 65% dos entrevistados acreditam que usamos apenas 10% de nossos cérebros. Isso faz sentido, pois é animador pensar na possibilidade de nos tornarmos artistas marciais ou autores prolíficos da noite para o dia, com um pequeno aumento no poder de processamento do nosso cérebro. A verdade, porém, é que os cientistas nunca sugeriram que usamos 100% da função cerebral o tempo todo, mas os 100 bilhões de neurônios trabalham em um nível significativamente mais alto do que os supostos 10%. Se realmente usássemos apenas 10%, a maioria das lesões cerebrais não teria consequências, e sabemos que não é o caso. Além disso, a seleção natural desencoraja o desenvolvimento de estruturas inúteis em nossos corpos. Portanto, ela teria priorizado outras partes de nós em vez de uma cabeça cheia de tecido não funcional. A evidência não é apenas teórica. Exames de imagem mostram a atividade cerebral em tempo real, revelando que grandes áreas do cérebro são usadas em todos os tipos de atividades, desde tarefas simples como olhar fotos, até outras mais complexas, como resolver problemas de matemática. Os pesquisadores ainda não encontraram uma parte do cérebro que não faça nada. É difícil rastrear a origem dessa ideia, mas parece ter aparecido pela primeira vez no prefácio do best-seller de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de 1936. Mesmo naquela época, a ideia de que usamos apenas 10% do nosso poder cerebral fazia as pessoas acreditarem em seu próprio potencial. Talvez você não se torne um gênio da noite para o dia,
mas nem tudo são más notícias. Ainda podemos desenvolver nosso poder cerebral em qualquer fase da vida, realizando tarefas mentais desafiadoras. É da nossa natureza procurar soluções rápidas, como ativar alguma parte adormecida do cérebro, para progredir. A maioria deles está no terreno da especulação, do pensamento criativo, ou apenas de táticas de medo sem raízes. No entanto, eles têm o poder de influenciar como pensamos, o que sentimos e o que fazemos. E quando deixamos os mitos assumirem o controle, podemos nos desviar do progresso que poderíamos estar fazendo, se apenas focássemos na realidade. Alguns de nós vivemos em nossos cérebros diariamente com mentiras como essa. Acreditamos cegamente em mitos que se originaram décadas, se não séculos atrás, porque são fáceis de acreditar. E muitas vezes é mais simples aceitar algo como verdade, em vez de questionar por que pode não ser. Se podemos aprender alguma coisa com desmascarando esses tipos de mentiras, grandes e pequenas, é que deveríamos aprender a ser mais críticos com as alegações que surgem em nosso caminho. Algo pode entrar em nossas cabeças quando somos jovens e ficar lá para passarmos para a próxima geração. Algumas dessas alegações podem não afetar negativamente nossas vidas, mas algumas delas podem nos levar por caminhos perigosamente mentirosos à vida no seu melhor. É uma busca constante pela verdade, mesmo que essa verdade possa ser difícil de encontrar. E por isso que é importante perguntar: é verdade ou é apenas uma mentira contada por várias gerações?